pedia, dado que a doutora Isabel, o pai parece que teve uma qualquer de saúde, vai faltar, e portanto eu pedia à Carla Graça que nos viesse acompanhar nesta Assembleia. Porque já temos quórum, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Caro Presidente, senhores vereadores, caros eleitos, estimado público, comunicação social, boa noite mais uma vez. Começo pelo período antes da hora do dia, perguntando se alguém tem algo a acrescentar sobre, ou se tem alguma necessidade de algum esclarecimento sobre o expediente. Ora bem, se não, vamos ao ponto 2, que é a apreciação e votação da ata da terceira sessão ordinária realizada no dia 18 de junho. Pergunto se alguém tem alguma coisa a acrescentar ou dúvidas sobre esta ata. Se não, passamos ao ponto 3. Então, os assuntos gerais de interesse autárquico. Questões. Ora, muito obrigado, vamos ser rápidos hoje. De seguida, temos a intervenção do público. Ora, são 2 senhores e 3 senhores. Eu pedi primeiro este, eu pedi. É o mesmo assunto. É o mesmo assunto? Sim. Então façam um favor de os pôr. Pode falar ali. Podemos ir os dois? Podem, mas só pode falar um. Não se entendem. Sim, no micro, faz favor. Sim. Pode ter que falar não só de cada vez. Pronto. E quanto tempo é que tenho para falar? Faz Tem favor? 5 minutos. 5 minutos. Então, Sendo o mesmo assunto, tem 5 minutos para os dois. a minha miúda, então, fala por mim, faz favor. E quero depois, faz favor, entregar isto aos senhores deputados, aos senhores... Não, se é para entregar aos seus deputados, entregamos nós. Portanto, entrega aqui na mesa para nós depois. Nós depois faremos chegar aos seus deputados. Sr. Luís, eu quero saber, faz favor, é quem entregar e com Ok. E com prazer. Tudo bem. Felizmente nunca cá tinha vindo. E hoje, infelizmente, tive que vir. Então, muito boa noite. Por isso não sei como é que é a forma deste funcionamento. É assim. Eis-me o Sr. Ok, Presidente seja à da vontade. Câmara Municipal de Ferreira dos Ezes, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais e Comunicação Social. Eu, António da Conceição Vicente, venho nos termos da lei em vigor e do regimento desta Assembleia Municipal expor a forma como tem sido tratado de forma desigual e injusta por este Executivo, exigindo o tratamento igualitário que mereço enquanto município e de acordo com o que está previsto na Constituição Portuguesa. Na verdade, há muito que tenho vindo a ser tratado como cidadão de segunda e perseguido pelo atual Executivo Camarário, tal como, aliás, tenho dado conta e manifestado pessoalmente em reuniões da Câmara aos balcões administrativos deste município por escrito. Com efeito, sou um município que se munde de todas as licenças e procedimentos legais sempre que tenho necessidade de empreender alguma obra e ainda assim sinto-me alvo de tratamento depreciativo, perseguição, ameaças e represálias por parte deste município, vinculadas por via de consecutivas contraordenações e ofícios todos infundados. Enquanto que alguns outros municípios fazem as obras que querem, edificam o que lhes apetece, sem recurso a processos de licenciamento, achando-se mais inteligentes que os outros, e se calhar até são, já que nada lhes é exigido, nem nada lhes acontece. Em face do que vimos já obrigado a instaurar contra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ferreira dos Ezes, no Tribunal Administrativo de Leiria, um pedido de intimação, a ação passa a citar 985-18 ou BLR,
tendo o município de Ferreira do Zezer sido condenado em conformidade. Há muito que indar, pelo menos desde 2017, junto deste município, da razão de ser de, por exemplo, o município Ernesto Barro, que vive na mesma rua que eu, a 50 metros da minha casa, na rua do Outeirinho, número 8, Almogadel. Vindo eu, no número 2, ter edificado 2 portões da sua propriedade em desconformidade com a lei e com os distanciamentos da via impostos pelos instrumentos de regulamentação urbanística e nada lhe é exigido ou sancionado, mantendo-se tal situação ilegal, sem a devida regularização à vista de todos até hoje, e eu, tendo endereçado o respectivo pedido à Câmara para ajardinar a zona entre o muro da minha casa e a via pública. Tive como resposta um indeferimento e o início de toda a conduta persecutória que aqui vos exponho. Isto não obstante ter procedido à instalação do meu portão mediante os condicionamentos e distanciamentos definidos no prévio pedido de licenciamento. Eu fiz, como sempre faço, dentro dos parâmetros legais, e informei e requeri autorização para ajardinamento. Mas aquele município, Ernesto Barro, levou a cabo a ampliação de uma casa que herdou, sem que as inerentes obras que levou a cabo tivessem sido procedidas de qualquer licenciamento. E não obstante a minha denúncia e os meus pedidos de intimação para prestação de informações nos termos da lei, a situação ilegal mantém-se e nada sucedeu a este senhor, meu vizinho, que continua a ter a ampliação da casa concluída e na sua propriedade os ditos portões ilegais, enquanto que se fosse eu teria sido já alvo de embargo, de ordem de demolição, aplicação de coimas e sabe-se lá que mais. Quando eu sou, repito, um cidadão cumpridor, pago todos os meus impostos e requeiro todos os licenciamentos que são obrigatórios. Outra situação, por mim também já denunciada e objeto de pedido de informação, prende-se com uma recente construção rural que foi reconstruída e transformada em habitação na Rua da Juventude, Travessa Casal da Gaita, Almogadel, Chãos, pelo município António Luís Vicente, pai de uma funcionária da Câmara, no intuito de saber se foi objeto do respectivo licenciamento e qual o número do alvará, sabendo que o número de polícia que parece ter sido atribuído não é o correto, uma vez que a sequência da numeração foi adulterada, possivelmente em face da tal omissão de licenciamento camarário. Ora, surpreendentemente, parece que em Almogadel existem 2 leis diferentes, uma para mim, outra para os outros, isto é, 2 pesos e 2 medidas. Esta situação é grave, muito injusta, imoral e desigual, não podendo persistir que, pelo que deve ser alvo de averiguação e de pedido de esclarecimentos por parte desta Assembleia Municipal à Câmara Municipal de Ferreira do Zezer, o que aqui requeiro. Tenho ainda a acrescentar que fui no ano passado alvo de furto da madeira, cortada e depositada na minha propriedade. Foi carregada por um veículo identificado da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer. No início deste ano, e tendo eu feito a reclamação e pedido do ressarcimento do respectivo prejuízo valor ao município, por escrito, ao invés da resposta que aguardo cada vez que recebo uma correspondência da Câmara, pensando ser o cheque com o devido pagamento é mais um ofício, com uma alegada contraordenação. Lamentavelmente, as respostas aos meus pedidos de informação com vista, logicamente, a silenciar-me. São notificações de processos de contraordenação, contendo ameaças de pagamento de coimas. O mais grave, por falta de pintura da minha casa, processo de contraordenação, ainda pendente, no qual apresentei defesa escrita. Ora, a mesma não foi anteriormente pintada por dificuldades financeiras que só agora ultrapassei com recurso ao empréstimo bancário para tal. No entanto, a quando da campanha eleitoral do outro mandato, o Sr. Presidente disse-me que tinha 2 anos para fazer a pintura e que depois se renovava por mais 2 anos, ao que lhe disse que podia contar com os votos de minha casa. Ora, esse prazo ainda não passou. Outra das respostas traduzida numa contraordenação, ofício 3337 de 27 de 5 de 2021, teve a ver com a intimidação para corte de ramagem de árvores, designadamente azinheiras e outras, na minha propriedade inscrita na matriz sobre os artigos 5 e 7 da secção G, Covão da Pia, Freguesia de Chãos. Quando não existem tais árvores nessas propriedades e que estejam a pender para a via pública, falsidade que o Sr. Presidente da Câmara deveria ter certificado antes de assinar o despacho de 25 de 5 de 2021, a que o ofício se reporta, mas que posteriormente acabou por admitir por escrito e por ofício, desculpando-se e invocando ter sido um lapso. Aliás, as minhas propriedades identificadas neste ofício confinam com um arruamento de terra batida e não com uma via pública que seja habitualmente frequentada por automobilistas ou outros e que cause perigo, como se alude nessa vossa comunicação contra a ordenação, posteriormente anulada por conhecimento da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer do erro grosseiro cometido.
Ora, pergunto e peço aos senhores vereadores e senhores deputados porque não envia ao senhor Presidente da Câmara iguais ofícios intimidatórios aos demais munícipes, que na mesma localidade de Chãos têm as suas casas por pintar ou se queixam de retirada não autorizada das suas madeiras ou com árvores sem ramagens em desarmonia com a lei. Mais grave ainda, alguns desses ofícios foram enviados pela Câmara Municipal de Ferreira do Zezer para o meu falecido pai e não para o jazido no cemitério, onde o mesmo se encontra sepultado há vários anos, pois é só o que falta, mas sim para a minha morada. Apesar de já várias vezes e por escrito ter informado que não admito que a memória do meu falecido pai seja desonrada e ofendida com ataques e ameaças de contraordenações, porque ele já não está entre nós para se defender. No entanto, tais ofícios continuaram durante muito tempo a chegar à minha casa, causando grande sofrimento e constrangimento a todos os familiares e a mim em particular. Tenho tentado entender o que me fará alguém a intencional, persistente e de forma cobarde provocar e ofender a memória de um falecido perante os seus entes queridos, mas não consigo compreender, aceitar, perdoar ou esquecer. E cada vez que um destes ofícios aparece, o meu desânimo e desalento é total. Porque o que aqui denuncio é triste, desolador, violador do princípio da igualdade, ilícito. Denuncio este tratamento por parte do Executivo de Ferreira do Zezer, representado pelo Sr. Presidente da Câmara, e exijo a análise, apuramento desta factualidade. Ferreira do Zezer, 24 de setembro de 2021. Só quero também agradecer o facto de eu ter enviado 2 ou 3 e-mails para o e-mail da Câmara e infelizmente não foi respondido. Qualquer e-mail ou carta tem que ter uma resposta. Não sei o porquê, acho que fiz as questões que deveria. O seu tempo está assistido. Pronto, às vezes há certas e determinadas coisas que não vale a pena saber nem ser conhecidas, mas o que vale é que nós estamos aqui hoje a apresentar a nossa situação e não é pela resposta dos e-mails dos senhores da Câmara. Muito obrigada e boa noite. Ó, Sr. Luís, mas acontece uma coisa. Isto não me responderem aos e-mails e muitas cartas já não é novidade para mim. O Sr. Vicente, olha, eu tenho muita pena, mas o tempo está assistido. Infelizmente, lamento bastante. Mandem comuniquem, escrevam, respondam e mandem um indivíduo até para determinados lados. E para determinados lados só vai pintar. Mas responde-se. Porque quando não se responde a uma carta, a primeira é uma falta de educação, a segunda é uma falta de ética, a terceira é a falta de profissionalismo e a quarta é a incompetência total. O Sr. Vicente, não me leva a mal. Eu não sei se o Sr. Presidente da Câmara está, enfim, se tem com ele. Mas desculpe, faz favor um minutinho só. No seu tempo, mal. Mas o senhor respondeu a todas as cartas que lhe escrevi. Pronto, Embora não fosse nada de bom, mas sim o senhor respondia a todas as cartas que lhe escrevi, o senhor respondeu sempre. Mas também não valeu a pena, não é? Agora eu mandei não leva a mal. Meu querido. Escute, só faz favor, um bocadinho. Não quero estar a tirar muito tempo. É 2 palavrinhas. O não me responderem aos 2 e-mails para saber se podia assistir a esta Assembleia e quem podia trazer, porque neste momento sou arguído e de momento até posso sair de algum lado calada. E sou arguído com uma multa de 500 euros a 100 mil euros. E se o Sr. Presidente e o Sr. Luís quiserem ir ver casas que eu lhe mostro, eu vou-lhe mostrar casas a partir de 2002 que lhes mostro, e se forem local de hora, ainda pago o almoço aos senhores. Meu caro, pronto. Está Nós, esclarecido? o Presidente da Câmara vai responder dentro do que puder. Sr. Luís, peço imensa desculpa, só ofendi. Muito obrigado. Nada, não ofendeu, com certeza que não. Senhor Vítor, faz favor. Muito boa noite a todos os presentes. Senhor Presidente da Câmara Municipal, na última Assembleia Municipal, em resposta à minha intervenção, o senhor disse, e passo a citar: sobre a hectare de Areias, hoje foi aprovada pela Tejo Ambiente e custará 100 mil euros. Com tantos números apresentados pelos eleitos do PSD, é caso para desconfiar. Certamente nestas coisas, o melhor é ver para crer. Quem o substituir vai ter de responder pelo assunto. Pessoalmente, posso lhe garantir que registrei a informação.
Quanto à vossa opção de entregar a gestão da água à empresa Tejo Ambiente, a sua tentativa de esclarecimento não resultou. Pelo contrário, deixou ficar mais dúvidas e até a ideia de que se tratou de uma chapelada. Dou como exemplo a carta que lhe enviei e que é do conhecimento público. Eu recebi uma fatura para pagar no valor de 142,88 €. Depois, foi-me devolvido 64,29 €, porque eu requeri uma explicação e uma nova fatura. Isto quer dizer que eu paguei de água 76,56 €, quando a minha a fatura mais elevada do ano foram 16,62 €. E veio o senhor dizer que iríamos todos beneficiar com a nova empresa e que o custo da água baixou. Só se foi para si. Para o cidadão comum, certamente que não. Infelizmente, esta Assembleia é composta por cegos, surdos e mudos, sem qualquer exceção. Para mim, enquanto cidadão, considero ter sido um erro grave essa tomada de decisão pela Assembleia e temos como exemplo o buraco de 360 mil € que a Câmara teve de contribuir para a empresa Tejo Ambiente já este ano. Para o ano, cá estaremos para ver o evoluir da situação. Não ficará certamente esquecido a vossa ilegalidade e a queixa-crime apresentada pela população de Pias ao Ministério Público sobre a empresa Biocomposta. Mesmo depois de deixarem os lugares que neste momento ainda ocupam, terão certamente que prestar contas das decisões que tomaram e que ainda hoje a população continua a sofrer. Senhor Deputado Municipal Hugo de Azevedo, na Assembleia de Freguesia do Olfato, que se realizou a 25 de 6 de 2021, depois da minha intervenção, onde expus algumas questões ligadas com a sua arrogância, falta de respeito e manipulação de dados, a sua resposta foi que eu tinha como interesse denegrir a sua imagem. O senhor tem todo o direito de se envaidecer, de se autopromover e até de se enaltecer com aquilo que diz ter como confirmação profissional. Mas daí a considerar que um cidadão que em Assembleia de Freguesia utiliza os seus direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa e na lei, na denúncia e nos erros de gestão e amiguismo, que denuncia a utilização dos meios do Estado em benefício de uma empresa privada, das suas permanentes mentiras, vai uma grande distância. O senhor que tem sido levado ao colo pelos meios de comunicação social, basta ler o jornal Despertar do César, que utiliza o poder autárquico para se autopromover, que utiliza os serviços da Câmara Municipal em conjunto com a imagem do Presidente do seu partido para se promover, que utiliza a internet e o boletim editado pela Junta de Freguesia para se elogiar, teve o descaramento de dizer que eu, Vítor Mendes, tento denegrir a sua imagem. A sua vaidade, a sua sobrançaria, a sua falta de visão do que é a democracia leva-me a considerar que o senhor é mesmo uma pessoa sem caráter e muito mal formado. Sugiro que vá tirar um curso de Humanidades. Mas aqui o problema é que a posição política de posições assumidas e registadas, nas quais os senhores até se dão ao luxo de me censurar, de não publicar nas atas as minhas tomadas de posição escritas e entregues na mesa da Assembleia, desrespeitando a Constituição da República Portuguesa, cometendo uma série de ilegalidades ou crime. Então, quando eu, Vítor Mendes, denuncio a sua incompetência, a sua ignorância, a sua malvadez, a sua perseguição política, é considerado por si denegrir a sua imagem. Quando o senhor considera que um cidadão, para poder intervir em Assembleia... Sr. Vítor, tem menos de um minuto. Posso continuar, Sr. Presidente? Pode continuar. Não me diga que só tenho um minuto. Quando o senhor considera que um cidadão, para poder intervir em Assembleia, precisa de uma procuração para manipular os dados de uma exposição apresentada por um grupo de cidadãos, quando o senhor mente várias vezes em Assembleia com os valores de hectare de areias, para o senhor chamar mentiroso a um cidadão que o denuncia em Assembleia, isto para si é denegrir a sua imagem. O senhor fez o buraco onde se acaba de atulhar. Então o senhor que se apresenta como engenheiro de ambiente, que se borrifou e contribuiu direta ou indiretamente para que hoje ainda estamos a ter de suportar com a empresa biocomposta, tem a ousadia de dizer que eu quero denegrir a sua imagem. Se existe alguém que se possa sentir ofendido e maltratado, sou eu. Senhores e senhores deputados municipais, tive conhecimento de que no ano passado, no ano 2020, não se realizou o almoço da primavera da Câmara Municipal. Desculpe lá, fica para ser. E que o custo por pessoa foi de 2 €. Desculpe lá, estou a acabar. As inscrições foram feitas. Tenho lei. As inscrições. Não, mas o senhor faz favor, vai se sentar e abandona o palco. Faz favor. Então, mas o senhor não tem o direito de vir para aqui insultar.
Quem é o senhor quer? Anunciá-los. Ponha-se a andar, faz favor. Dê cá o documento e a gente trata disso. Ponha de onde? Ponha, vá-se sentar, faz favor. Vamos deitar. Mas quem é o senhor? Vá-se deitar. Não, é hoje, vai lavar os ouvidos. Pá. O senhor vá-se sentar, faz favor. Para além de você besta, é mal educado. Olha, cada eu venho para aqui Você é um sentar autêntico como é que calhau. uma pessoa besta. Agora o X é um autêntico calhau. O mal educado. Pois eu não levo com o calhau na cabeça. Pá. Não caia o raça do Quando calhau. você quiser, estou sempre à sua disposição. É só dizer. E onde quiser. Com a presença das galinhas. Vá-se sentar, faz favor. Não lê, acabou, faz favor de sentar. Mas quem é o senhor? Sou eu quem mando aqui. Não, você não Acabou. manda. Você não manda. Você não é como diz. Epá, pois não. Você é o presidente da Assembleia. E tem que respeitar. E o senhor tem que... Os senhores falaram antes de mim, tiveram mais de 10 minutos. Mas são dois, mas eram dois elementos. Mas não os mandou calar. Porquê é que manda calar a mim? Mandei-os calar porque já está. Mandei-os calar, Mas vocês avisei. envolvidos de ficar das pessoas do almoço que não lhes pagaram nem lhes disseram nada. Está bem? Ei, Aí agora já quer que eu fale, mas agora deixa claro. o que ele Eu sei que disse? tem ganhar. Qual Agora almoço? não estava a ficar. Ganhe juízo para ser um mal educado. pá, mas é uma besta. Estamos a viver democracia. Bem, não, eu acho que sim, que nós ainda um dia temos que tratar-lhe da saúde. Você vai a tribunal, você vai. Quer construir um casar? Para quê? Você que está a dizer que quer tratar da saúde. Da saúde no tribunal. Aqui não, está enganado. Eu não sou desordeiro como o Os senhor. senhores que estão aqui na Assembleia. Nós não somos desordeiros como o senhor. Agora já tem tempo. Agora já tem tempo. O povo responde. Pois, Se pode ele ser. for bom, fica. Exatamente, é isso mesmo. Sr. Presidente, perdoem-me, alguém mais tem alguma... Não. Não, como público, estamos no público, Dona Clara. Perdoem-me, nós não votámos o ponto 2. Peço imenso percebo. Ok, então vamos votar a votação, ou a apreciação, a aceitação ou não da ata da terceira sessão ordinária de junho de 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Ora, uma abstenção, portanto aprovada por maioria. Obrigado. Pronto, Sr. Presidente da Câmara, veja o que é que quer e pode. Boa noite a todos. Sr. Presidente da Assembleia, caros eleitos, os vereadores, público de comunicação social. Ora, o Sr. António Vicente começava um processo a decorrer, portanto, vou esperar que o processo termine os seus devidos tempos que tem. O senhor terá, ou teve já a oportunidade de se defender, apresentar a sua defesa, portanto, é algo que terá que aguardar o que irá acontecer no final do processo. Portanto, não vou acrescentar mais nada quanto aquilo que foi dizendo, que há obras ali e acolá que não estão legais. É sempre bom que faça chegar por escrito para depois poder ser averiguado. Em relação ao Sr. Vitor Mendes, é a cassete do costume, tínhamos o cassete de Carvalhas, ora temos o único cassete das Vitor Mendes, Mas não sou certo. mas continua o disco riscado a confundir a Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer com a Assembleia de Freguesia de Areias, e o senhor, ainda bem que o senhor é bastante bem informado e nós é que somos burros, portanto, vê-se que o senhor sabe do que é que está a falar e onde é que está a falar. Portanto, a sua ideia de perseguir, digamos assim, o executivo laranja, porque o senhor tem uma cara contra o laranja, só pode, penso que não dará nenhum efeitos, mas vamos aguardar. Quanto àquelas ameaças de ir para o tribunal, continuo serenamente a aguardar ser notificado, e se tiver que lá ir, irei com muito gosto esclarecer o que tiver por bem esclarecer. Portanto, não é o tribunal que me mete medo, não é nenhum processo judicial que me mete medo, não é nenhum processo administrativo que me mete medo. A Câmara Municipal de Ferreira de Zezer tem pouquíssimos processos em tribunal, temos ganho a maioria, há um ou outro que perdemos que eu nem me lembro quantos foram neste mandato, penso que foram 2, portanto, e foram coisas de grande importância que eu nem me lembro quais é que foram. Mas não estamos acima da lei, portanto, todos aqueles que se julgam que estão a ser prejudicados por alguém, como a Câmara, como o município, façam um favor ao Ministério Público, queixa registada e
cá estaremos para responder. A democracia é isso mesmo, é estarmos todos no mesmo nível e no mesmo patamar, e é o Tribunal que nos coloca a todos nós no devido Posso lhe dar uma palavrinha? Não há palavrinhas agora, já falou o que ia Ó, falar. Sr. Vicente, olha lá, no fim da Assembleia, se quiser, nós conversamos consigo. Eu, pelo menos, conversarei consigo. Está bem? Falarei consigo ou o senhor comigo? Ou eu consigo, tanto faz. Pronto. É o senhor Mas, aguardar. nessa altura, faz favor. Se o senhor aguardar, eu estou disponível para conversar consigo. Porque tudo o que o senhor diga aqui não adianta. Peço desculpa, peço ao senhor. Ok. Com certeza, o Sr. Presidente da Câmara terá também algum tempo para conversarmos sobre o seu assunto. Penso eu. Acho Mas que sim. vamos ter calma, está bem? Acho que o diálogo é importante. Com certeza. Ora bem, então, posto isto, vamos entrar no período da ordem do dia com a apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara. Se alguém tiver, se não tiver, avançamos. Não se importa, tenho. Ok, Pode ser a última oportunidade que eu tenho para falar. força. É assim, a informação do Presidente da Câmara não é só do Presidente da Câmara, é um resumo das diversas valências, digamos assim, que o município tem, dos diversos vereadores, divisões, secções que fazem partir para aqui o que é a atividade municipal, sendo que muita coisa não está aqui. Estranho, no entanto, nenhum eleito questiona o Presidente da Câmara sobre a situação, informação financeira do município. Não sei se não viram, não sei se viram, ficaram contentes com o que viram, mas é estranho. É estranho porquê? Porque estas contas, datadas de 13 de abril, mostram um endividamento praticamente zero, portanto, víamos a fornecedores conta corrente 8.265 euros, a fornecedores de imobiliário 4.311,50, e são valores que víamos porque alguns dos fornecedores não têm a documentação, as certidões em dia, e não conseguimos pagar. Portanto, mesmo com dinheiro não podemos pagar. Estranho também, mas isto é normal, estes valores, portanto, até podia ser aceitável. Estranho também é quando o endividamento desce de 2.100.000 euros para 921.000 que está nesta folha e ninguém diz nada. Portanto, a 17/9, Ferreira do Zezer devia a bancos 901.972 euros e tinha em bancos e caixa 2.972.094 euros. Mas, à data de hoje, as notícias são ainda melhores. Portanto, está aí um quadrozinho onde tem as datas de 13, mas o mapa depois sai a 17, porque foi na sexta-feira e depois na segunda-feira seguinte, e tem aqui a data de 23 de outubro, data de ontem à noite, onde as dívidas eram as seguintes: fornecedores de conta corrente 42.188,24, fornecedores de imobilizado 3.285,02, empréstimos bancários 0 e leasings 0. Portanto, devíamos dívida corrente, digamos, daquela dívida que se paga dia a dia, 45.473,26. Em caixa e bancos tínhamos 2.717.000. Portanto, quer isto dizer que, e como hoje é a minha última Assembleia, e queria prestar contas, e penso que todos devemos sempre prestar contas, tenho aqui também um valor da última Assembleia em 2009, antes de eu entrar. Portanto, conseguimos, nestes 12 anos, liquidar os empréstimos que existiam, regularizar também aos fornecedores, pagando uma média de 0 dias. Portanto, quero sossegar quem vier a seguir, que vai receber uma Câmara com 0 dias, prazo médio de pagamento, 0 dívidas a bancos e fornecedores. Não digo que é 0, porque não é 0, estão ali 45.000 euros, mas o dinheiro estava no banco e na caixa, no valor de 2.717.000 para pagar. Portanto, se pagássemos, ficávamos com 2.650.000 euros líquidos. Portanto, penso que quem vier a seguir não há que ter medo, porque herda uma Câmara com uma situação líquida, fora de série. Não sei se haverá mais alguma Câmara no país com esta situação, é possível que haja. Felizmente, quando começámos a ser a Câmara com pagamento de 0 dias,
de alguns anos éramos 2, pelo que sei, o 0 é uma medida estatística. Mas penso que é por aí o futuro, é pagar a tempo e horas, porque se assim for, conseguimos fazer o que temos a fazer e não deixar o país, porque as câmaras também contam com o endividamento do país, conseguimos não deixar o país endividado mais para o que está aos nossos filhos e aos nossos netos, porque já endividamento chega bem para os nossos netos pagar. Portanto, era só isto que eu queria chamar a atenção, porque para mim é o mais importante que está aqui no relatório. Muito bem. Vamos ao ponto 2. Apreciação e votação da proposta da Câmara para transferência de capital de 3 mil euros para apoio e na aquisição de uma viatura para a Junta de Freguesia da Igreja Nova do Sobral. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação da proposta da Câmara para transferência de capital para apoio com 50% do valor do orçamento na revitalização do recinto das festas da Frasebeira. São até ao limite de 9.064,80 euros para a freguesia Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Apreciação e votação da proposta da Câmara atendente ao estudo de sinalização toponímia abaixo mencionados. O ponto A é a colocação de um sinal na localidade das Enhas, na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto B é a colocação de placas de sinalização de identificação nas localidades de Relvas, Cruz da Frasebeira e Mata de Cima, na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto C é a colocação de sinal na Rua dos Francos, no lugar da Junqueira, na freguesia de Nossa Senhora do Pranto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Colocação de sinal de trânsito no lugar da Bairratinha, é a linha D, na freguesia de Ferreira de César. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A linha E, a colocação de sinal de trânsito na Rua do Pocinho, no lugar do Cardal, na freguesia de Ferreira de César. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A linha F, a colocação de sinal na Rua do Bechado de Cima, na freguesia de Ferreira de César. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A linha H, colocação de sinal de trânsito na estrada Francisco Sá Carneiro, na localidade de Casal da Estrada, na freguesia de Igreja Nova do Sobral. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Faltou aqui. Obrigado. Colocação de sinal de trânsito na Rua do Lago Azul, no lugar de Castalheira, na freguesia de Ferreira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Obrigado. Ponto 5. Apreciação e votação da concessão de isenção de licença de obras de construção de um edifício destinado a armazém para equipamentos e atividade administrativa para a Floresesa, Associação de Desenvolvimento Florestal de Ferreira de César. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 6. Apreciação e votação da revisão orçamental número 3, receita e despesa nos termos da alineada número 1 do artigo 25 da Lei 75/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Apreciação e votação de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social, previstas nos diplomas de âmbito setorial, na linha abaixo designada, nos termos do número 2 do artigo 30 da Lei 50/2018, de 16 de agosto. A linha é o Decreto-Lei 55/2020, 12 de agosto de 2020, que concretiza a transferência das competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 8. Apreciação e votação
A terceira alteração ao mapa de pessoal para o ano 2021. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 9. Apreciação e votação da taxa de imposto municipal sobre imóveis, IMI, aplicado para o ano 2022. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado. Parece-me que levantaram o braço, não? Quem se abstém? Ok, perdão. Portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Apreciação e votação da participação variável no IRS para o ano 2022. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 11º, apreciação e votação da proposta da Câmara, a taxa da derrama a aplicar para o ano 2022. Quem vota contra, quem se abstém, uma abstenção da dobra. Aprovado por maioria. 11º, apreciação e votação da proposta da Câmara relativa à taxa de derrama a aplicar para o ano 2000 Já lá está, perdão. 12º. Reapreciação e votação do plano de trabalhos e plano de pagamentos com a respectiva adequação dos cabimentos e compromissos para anos futuros, de acordo com o pedido de autorização prévia para a empreitada de requalificação do espaço público em Ferreira de César, segunda fase, submetida à Assembleia Municipal em 18 de dezembro de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade, em minuta, efetuados ao abrigo da autorização da Assembleia Municipal de 3 de novembro de 2017, conforme o número 1 do artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro. Não sei se o Presidente quer esclarecer. Faz favor. O que quero mais informar não tem muito a ver com o pedido que aqui está, o que está aqui é compaginar, digamos assim, o cronograma físico e o cronograma financeiro. Porque inicialmente o que aprovámos foi só o cronograma físico, portanto não estava as verbas afetas às obras que iam decorrer naqueles períodos. Portanto, e o Tribunal de Contas, se calhar e bem, veio pedir para cruzarmos uma coisa com a outra. Portanto, se há trabalhos no mês 1, 2, 3, 4, tem que haver X dinheiro gasto. Na altura o chefizão defendeu uma posição que era podia não bater certo, porque a obra podia deslizar, porque o empreiteiro podia ser o mesmo a ganhar várias obras, mas para o Tribunal de Contas eles não querem saber disso, portanto, desde que haja previsão de obras, tem que haver previsão de dinheiro a gastar. E é também para dar a conhecer que esta obra vai atrasar um bocadinho, ou bastante, porque um proprietário opôs às expropriações que a Câmara levou a cabo. Portanto, está neste momento em tribunal. Houve uma providência cautelar, nós já apresentamos a nossa defesa, esperemos que venha-nos a ser favorável, mas, e sendo uma providência cautelar, tem um processamento bastante mais rápido, mas estas coisas sabemos que quando metem terrenos e metem este tipo metem expropriações, podem vir a deslizar. As pessoas na altura, eu falei com elas e eu, mais o Presidente da Junta Ferreira de César, fomos à casa das pessoas, explicar o que estava em causa, não levantaram qualquer problema, saímos lá completamente a julgar que iria ser pacífico, até porque um dos filhos trabalha nessa área, nas infraestruturas de Portugal, percebeu que estava em causa, tudo bem. Agora, quando chegou mesmo a expropriação, levantaram todos os tipos de incidentes, desde uma pessoa não ter sido notificada, aí conseguimos ultrapassar, não tinha que ser. Agora chegaram ao ponto de apresentar quase um projeto de execução para a obra, a sugerir que a estrada não tivesse duas faixas. Imaginem só, vir águas belas para Ferreira, chegar ali e passar a ter só uma faixa. Porque assim já não era preciso cortar os muros e demolir algumas coisas, portanto, chegaram a esse ponto. Vamos ver o que é que o Tribunal nos diz. Nós retruquimos, apresentámos a nossa defesa, porque pensamos que não faz sentido aquela entrada e saída da vila ser só de sentido único. Portanto, se nós queríamos alargar, por algum motivo era. Vamos ver o que é que dá, mas será algo que o novo Executivo, sair das eleições do dia 26, terá para resolver. Não é um processo fácil, ninguém gosta de tipo de processos, mas quando eles aparecem, não podemos escolher eles, temos que levar muito por dentro, é só para dizer isso.
que está um bocadinho atrasado e poderá vir ainda a atrasar mais. E ainda por cima, um dos terrenos que as pessoas reclamam, apanha as duas obras. Apanha a rua, vai em frente, apanha a rua Eduardo da Mota, que vai para o Campo da Volta. Portanto, neste momento temos as duas obras paralisadas com o mesmo processo, digamos assim. Está a decorrer, como já sabem, as obras na rua Luís Vaz de Camões, mas aquelas estão em andamento, digamos assim, mas com estes constrangimentos todos. Ora bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria por voto contra. O ponto 13º são os compromissos plurianuais que tivemos a oportunidade de apreciar, portanto, temos a nossa ordem de trabalhos cumprida. Eu resta-me agradecer a vossa paciência para maturar durante estes anos. Desejar um bom fim de semana e sucessos para as eleições. Um abraço para todos.